This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Marketplaces, você sabe como escalar um marketplace ou uma plataforma? Você sabe como gerar valor para os dois lados do marketplace? Esse é um processo fundamental para quem está empreendendo esse modelo de negócio. E a gente vai debulhar esse assunto ponta a ponta, junto com a Luísa Leite, que é coordenadora de aceleração aqui na ACE Ventures, e o Pedro Carneiro, que é sócio aqui da casa. Vem com a gente! Estou aqui com duas figuras para a gente entrar a fundo nesse tema. Estou com Luísa Leite, uma veterana já do Growthaholics. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, é um assunto que eu adoro falar. Será controverso? Será que não? Vamos descobrir. Estou animada. Muito bem, e a Luísa já trabalhando forte no ACE Summit 2024, com a camiseta do ACE Summit 2023 aí. Então aguardem vocês que estão ouvindo aí o podcast, em breve novidades sobre ACE Summit. Muitas novidades. Muitas novidades. E Pedro Carneiro, também veterano aqui, Pedro Carneiro falando diretamente da sua residência em São Paulo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui de novo. Pedro que está reformando a sua residência, então assim, já está acabando, está quase, né, Pedro? É que reforma você não acaba, né? Você desiste. Não acaba. Então, ainda estou com um pouquinho de energia, mas quando tiver no momento, a gente vai deixar do jeito que chega uma hora que tá assim, deu, acabou. É que nem escrever livro, nunca acaba, né? É só, chega uma hora que tu manda o livro para a editora. E hoje a gente vai falar sobre plataformas ou marketplaces e, enfim, vamos trazer um pouquinho do conteúdo, do conhecimento aí sobre como a gente escala o marketplace. E é interessante, né? Porque é um negócio que se popularizou muito no Brasil, um modelo de negócio se popularizou muito no Brasil, muita gente criou, muita gente está criando, porque é simples, né? É difícil fazer ele dar certo. E para a gente começar aqui a falar sobre isso, vamos falar das definições, né? Então, Pedro Carneiro, o que é um marketplace? O que é uma plataforma? Existe diferença entre marketplace e plataforma? Dá uma situada aqui em todos que nos ouvem sobre esses conceitos. Legal, muito bom. Quando a gente olha para um negócio, tipo um SaaS, né, um serviço que você paga mensalmente, a gente pensa no negócio como se fosse uma linha de fluxo único, né? Ou seja, você tem a empresa, ela tem um software ou um serviço, ela presta esse serviço para o cliente e acabou. A grande diferença do marketplace é que você começa a ter mais um ou vários, né, ou centenas ou milhares de players ali nessa mesma jornada, e você tem interações que são feitas entre pessoas ou entre empresas que não são a empresa que está prestando o serviço. Então, o marketplace, ele é uma redefinição do nosso intermediador, né? Então, você tem o Uber como marketplace. De um lado estão os motoristas, do outro lado estão os passageiros. Você tem o Mercado Livre como marketplace, né? E quando a gente olha nos últimos 5 anos, o varejo foi tomado por essa rede de marketplace, porque as grandes redes descobriram que elas não precisam ter todos os produtos que elas vendem. Elas podem usar a própria rede, né, a própria estrutura para isso. Então, essa é a principal grande redefinição. E aí a dificuldade é quem que é o meu cliente, então? É o cara que está de um lado ou o cara que está do outro, né? Qual que é a parte mais fácil, mais difícil de fazer? E como qualquer intermediador, desde lá do início, a gente tem que manter todas as pontas felizes e motivadas para continuar na estrutura, né? Então, acho que essa é a principal dificuldade. Ao invés de ter um caminho que ele é começo, meio e fim, como a venda de um produto, de um software, de um serviço, você tem uma rede que muitas vezes ela faz loop. Um cara que é comprador um dia pode ser vendedor no outro dia, quem está tomando valor no outro dia pode ser gerador de valor, né? Os motoristas do Uber, não raro, também são passageiros nos finais de semana ou outro dia que eles não estão trabalhando. Então é essa confusão e essa flexibilidade dos atores que deixa tudo mais complexo. Steve, depois eu quero saber quais os marketplaces favoritos aí de vocês, mas a gente pode falar desde um Uber até né, marketplaces mais, digamos assim, mais mediados por
por tecnologia, né, mais intensos em tecnologia, e cuidar desses dois lados, né, do supply e do demand, né, que é o grande desafio. Mas eu quero te perguntar aqui, Luísa, você que já empreendeu tocando um marketplace, né? E a minha pergunta para ti, e eu também já empreendi tocando marketplace, né? Que o Zupa, que era a nossa empresa anterior, era um marketplace também. Tinha restaurante de um lado e pessoas que vão comer do outro. Depois eu posso comentar sobre a minha experiência, que eu já digo que é bem mais difícil do que parece. Mas eu queria ver o que você aprendeu quando você tocou o marketplace? Nossa, Pedro, o que eu aprendi? Eu sempre falo que foi a minha grande universidade, assim, foi a minha grande faculdade, porque essa parte que o Pedro está comentando aí das duas pontas, né? Que hoje a gente fala em duas pontas, mas isso pode ser um papo para mais para frente, mas a gente está vendo aí várias outras pontas surgindo também em outros marketplaces. Eu acho que isso traz muita riqueza, porque você tem a demanda e a oferta, e você tem que ficar sempre nessa, né? Que é o marketplace tem duas coisas tradicionais, né? O ovo ou a galinha, e como é que você faz com o bypass. Então, eu acho que essas eram as perguntas que os investidores mais faziam para a gente, e a gente pode falar sobre elas, porque eu acho que é bem importante para quem está ouvindo. Mas essa questão de gerar uma boa experiência para as duas pontas foi um grande aprendizado que a gente teve, com certeza, porque é como engrenagens, né? Tem uma hora que uma precisa de muito mais atenção do que a outra, e como que o time de founders e o time de operação se divide é super importante. Acho que essa união dos times, quando a gente fala em marketplace, ela é super importante. Os papéis bem definidos foi uma coisa que a gente aprendeu meio que na marra, assim, porque o marketplace pede, né? Ele pede volume, ele pede robustez. Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito na marra. Acho que a gente viveu uma fase legal, né? Que era o boom, todo mundo era o Uber do não sei o quê. Então, o Uber trouxe... Eu acho que o Uber foi quem realmente popularizou o modelo de negócio, e as pessoas entenderam muito mais, até porque fazia parte do dia a dia das pessoas. E isso foi uma das coisas que a gente aprendeu, né? A gente tinha muita discussão lá do tipo, não, vamos fazer um aplicativo, mas a gente só fazia parte da jornada todos os dias somente de uma ponta. Então, a gente priorizou o aplicativo desta ponta que eu utilizava todos os dias no nosso negócio. De resto, a gente tinha plataforma mesmo, assim, né, web, e isso foi um super aprendizado para a gente, com certeza, mas acho que essa questão do CS, assim, sempre foi uma coisa que pegou para a gente, e a gente teve que dividir as pontas, inclusive, do CS. Então, o CS São dois clientes, né, Lu? São dois clientes. Esse é um desafio depois a gente vai entrar nisso, né? Parece mais simples, mas eu acho o modelo mais complexo, né, de operar. Com certeza, porque, e assim, são dois clientes com demandas completamente diferentes, com dores completamente diferentes. Porque assim como eu quero que prestem o serviço para mim e eu quero prestar o serviço. São classes sociais diferentes, às vezes, e você tem que adaptar a sua linguagem, sabe? Então, acho que, com certeza, ter passado por isso na minha jornada faz com que eu tenha muito mais empatia no meu dia a dia, até hoje, assim, porque realmente, quando a dor é latente para uma das pontas, acaba afetando todas as pontas também, assim, sabe? Mas acho que essa parte de a gente confiar também no processo, sabe? De não colocar processo e não desistir dele foi uma coisa super importante para a gente. Porque imagina que a gente lá teve que abrir cidades diferentes, né? Então a gente ia abrindo praças diferentes. Então isso foi um super aprendizado, assim, de entender o processo, respeitá-lo, e claro, fazendo adaptações quando precisava, assim. Mas acho que essa parte do cliente, da experiência, de como viralizar, foi uma coisa super difícil para a gente aprender, e eu diria até que a tecnologia foi uma grande dificuldade para a gente, que hoje, olhando para o mercado, a gente tem muitas opções, no-code e afins, que apoiam esses empreendedores, mas para a gente, 6 anos atrás, foi muito difícil.
Muito difícil. Tem um desafio técnico. E, Pedro, quando a gente fala de colocar para rodar, né? Eu sempre uso essa analogia quando eu vou falar em algum evento, né? Que colocar um marketplace para rodar é quase como pegar um monte de lenha molhada e tentar fazer uma fogueira. Né? É basicamente isso, porque você não consegue fazer o fogo pegar. O fogo só pega quando você atinge uma massa crítica, e aí eu gosto até de fazer aquele paralelo com o Geoffrey Moore, né, que tem aquela cruzando o abismo, né, ele fala da estratégia da pista de boliche, né, que você vai pegando um público por vez, né, e vai colocando um público por vez, e quando a gente olha teoricamente, legal, mas quando a gente vai para a trincheira mesmo, é muito mais complexo você tirar o produto do ar, né? E a gente fala muito, né, quando a gente estuda os casos de Uber e afins, que ele controla, eu controlo primeiro o supply e trabalho a demanda, né? Porque se eu consigo resolver a demanda, eu consigo resolver o supply, que é o exemplo de uma Amazon, né? De uma Apple, por exemplo, né? A Apple na App Store, ela cobra 30% de tudo que circula lá, e os caras ficam indignados, né, os desenvolvedores, né, Spotify briga com a Apple há anos aí, o Elon Musk, né, briga com a Apple, porque eles têm monopólio, então eles têm monopólio da demanda, então eles podem cobrar o que eles quiserem, do cara. Então, e o Uber fazia isso, né? Ele pegava e pagava um fixo para os motoristas no início para cobrir, né? Criava uma área de cobertura de uma cidade nova, né? Que ele entrava e pagava um fixo para os motoristas, e aí os motoristas, à medida que ia subindo a demanda, daí ele ia incluindo mais motoristas e tudo mais, mas ele garantia que o usuário da ponta tinha uma experiência positiva para daí garantir lá no back-office. Que conselhos você daria sobre esse início aí de você fazer a fogueira com lenha molhada pegar? Legal. A gente fala muito aqui com um empreendedor que está começando o marketplace, e eu acho que o modelo de marketplace é o que tem maior diferença entre o desafio percebido pelo empreendedor e o desafio real que o negócio vai precisar fazer. Porque é um modelo que ele cativa muito quem está começando o negócio, porque na prática, né, quando o empreendedor olha e fala, bom, eu vou criar um marketplace de, sei lá, vender garrafa d'água. Eu não preciso vender. Quem vai vender é a pessoa que está no marketplace. Então é mais fácil. Eu não preciso ser o cara que gera o valor. Asset light. Asset light, né? Então todo mundo faz o trabalho para mim. Quantas pessoas tomam água no Brasil? Quantas pessoas vendem água no Brasil? É isso, sucesso. Eu vou criar uma plataforma e que eu vou pegar, né, uma parte de todo mundo que passar ali. Então, muito... encanta o empreendedor porque parece ser o easy money, né? Bom, é só fazer isso, né? Conecta quem quer água e conecta quem está vendendo água e acabou. E aí, quando o empreendedor vai entender qual que é a necessidade da geração de valor, que a principal pergunta depois é, tá bom, então, se você não é a pessoa que entrega água na casa do consumidor, qual é o valor que você agrega? Aí eu conecto as pessoas. E isso tem um range de entrega de valor tão grande, a Luísa já está quase virando os olhos aqui, porque é o que a gente mais ouve, né? E você tem um range grande de o quanto que isso realmente gera valor ou não. Então a gente pega muito empreendedor que está no início do processo e ele ainda fica procurando formas de gerar valor para o negócio. Tem um exemplo que está rodando agora nos últimos dias, eu não sei se vocês acompanharam, que é o fato do Get Ninjas. Get Ninjas fez IPO agora em 2021 e nas últimas semanas agora ele decidiu que vai devolver metade do dinheiro que ele captou em IPO para os acionistas, porque ele está tendo dificuldade de encontrar formas de gerar valor, não só para o cliente, mas quando você não gera valor para o cliente, você não consegue gerar valor para o acionista. Então, e ele está sendo super correto, né? Ele está sendo 100%. Super correto, porque com o juro aumentando, eu tenho que alocar esse capital. É melhor retornar para o acionista do que alocar num negócio que vai dar um retorno abaixo do que o mercado dá numa renda fixa aí, né, da vida. Perfeito. E aí, quando você vê um player assim que está capitalizado, que roda um marketplace e que não vê um caminho fácil, né, simples de
conseguir incentivar o uso e aumentar o volume, né? Eu não sei aqui quantos dos nossos ouvintes usaram já o Get Ninjas, mas eu não acho que é a maioria, não. Eu acho que é uma minoria pequena, na verdade. E ainda assim é um business bem relevante, que foi para a Bolsa e tal. Se eles estão com essa dificuldade de crescer mesmo capitalizados, significa que o caminho é muito mais tortuoso do que parece. E quando a gente olha qual é o principal destino do dinheiro que esses grandes players levantam, a resposta é uma só: incentivo. O primeiro pedido que você fez no iFood provavelmente teve um cupom ou foi gratuito. A primeira corrida que você fez no Uber, com certeza foi gratuito. Então, quando você... Qual que é uma das formas mais diretas de você gerar valor? Bom, eu vou subsidiar esse processo. Um dos valores que eu gero é, passando pela minha plataforma, você vai pagar mais barato, vai ser mais rápido, vai ser mais simples. E aí você consegue manter essa massa crítica. E é o que o Pedro falou, né? Você precisa sustentar isso durante um bom tempo, até chegar na massa crítica, para aí sim você conseguir que todo mundo que esteja interessado naquilo enxerga valor. E para mim, acho que um bom exemplo é o Uber, que registrou o primeiro trimestre com lucro em mais de 10 anos de bolsa. E então, 30 nesse período, investidos. Isso que eu ia falar, eles queimaram mais de 30 bilhões de dólares. Será que é isso que a gente precisa para fazer o marketplace funcionar? E aí o Pedro tocou um assunto aí, que é, né, o cupom, o desconto e tudo mais. E quando a gente começou a jornada de expandir, a gente descontava lá, e é o certo. Quanto de cupom foi vendido? Ok, desconto do budget do marketing. Porque o cupom maquia, né? Essa coisa do volume e tudo mais. Tudo bem que a gente tem que olhar muito para a recorrência, principalmente, né? Tem que ser viciado em trabalhar a recorrência dos clientes, mas o cupom é um ponto que a gente aprendeu bastante, assim, também. Eu nunca me esqueço, uma reunião com o investidor que eu disse, e aí? Vocês estão aplicando cupom loucamente, mas quanto vocês estão tirando do marketing para isso? E nós ficamos assim, não, nós estamos tirando. Mas aí a gente começou a realmente colocar na linha, dizer, foram tantos cupons, esse foi o valor que a gente teve que gastar, porque a gente ainda tem a aquisição do cliente, e ainda tem esse a mais. Então, isso vai aumentando cada vez o seu CAC. Tudo bem que, muito provavelmente, a recorrência vai ajudar aí, né? E a gente pode falar sobre isso, né? Da gente ser viciado em o LTV dividido pelo CAC se pagar na primeira ou na segunda, que era uma das coisas que a gente buscava muito também. Mas isso do cupom é muito fácil da gente maquiar, né? Do tipo, eu estou utilizando cupons para crescer, estou viralizando e tal, mas você está pagando também, né? Para trazer este cliente, e mais do que isso, você está pagando para dar esse desconto para o cliente. Então a gente está falando aí né, quando tu fala do Get Ninjas, quando a gente fala do iFood, quando a gente fala do Uber, todos esses caras, o modelo de negócio envolve um take rate, né? Envolve você pegar um cut da transação, né? Do dinheiro que passa por dentro. Quando você pega um marketplace como um Facebook, sei lá, um TikTok, é anunciante, né, de um lado, e a gente produzindo conteúdo de graça lá e buscando, fazendo aspas com o dedo, engajamento nosso, mas na verdade a gente está trabalhando para a plataforma, para que ela consiga gerar audiência e tudo mais. E aí, esse take rate só viabiliza, quando a gente está falando de marketplace com tickets mais baixos, né, como todos esses aí que a gente está falando, com compras repetidas. Né? Então, quando o iFood entra no mercado, ele quer que você assine lá o iFood Prime, sei lá como é que é o nome do produto dele, ou o Mercado Livre quer que você faça um bundle do Disney com não sei o que, com frete grátis. Isso tudo, né, a pioneira foi a Amazon com o Prime, lá da Amazon, e hoje são várias estratégias para que você consiga fazer com que a pessoa faça compras repetidas nesse marketplace. E é bem mais difícil do que parece, quando a gente desce para o Unit Economics desse negócio, é um negócio extremamente complexo de monetizar, né? São poucos os marketplaces que conseguem chegar lá. Com uma massa crítica grande, e 2, com um volume de grana legal. Quando isso acontece, né, como o Google, como Meta, assim, dinheiro infinito, dinheiro infinito.
mas a gente vê outros marketplaces como Uber que chegaram lá e não é dinheiro infinito, né? Quer dizer, então, Pedro, como, né, entendendo isso que você falou, né, que a Lu falou também, dos empreendedores estão olhando de fora e falando, porra, vou criar um marketplace e vou colocar o negócio para rodar, né? E a gente viu agora, por exemplo, é muito difícil vencer o efeito de rede e tudo mais, e a gente viu claramente a Meta colocando threads para competir com o Twitter, e achando que não, vou criar, blá, blá. O efeito de rede do Twitter é muito poderoso, né? É muito difícil você romper com isso e competir num mercado como esse, né, Pedro? Então, eu não quero também jogar um balde de água fria em quem está nos ouvindo aqui e tem o marketplace, mas vamos ajudar essas pessoas a pensar um pouquinho sobre o negócio delas e avaliar quais são os elementos que eu deveria me preocupar na hora de pensar sobre o meu negócio. Muito bom. Eu acho que tem algumas coisas que a gente estava comentando que ajudam o empreendedor a enxergar melhor, né? Acho que a primeira coisa é, se o teu endgame, né, para um marketplace funcionar bem, ele precisa de massa crítica e de recorrência, você precisa calibrar muito bem qual que é o nicho que você vai entrar. É muito difícil você olhar para marketplaces que ficam muito grandes e que são muito nichados em uma frente muito específica. Nesse caso, talvez até jogue contra o que a gente fala normalmente para SaaS, por exemplo, que atenda muito bem um público específico, depois você começa a expandir. Nesses casos de marketplace, você não consegue, o MVP, o primeiro modelo que funciona, não é necessariamente aquele modelo com 10 clientes, com 100 clientes. Essa massa crítica, como você precisa dessas conexões entre clientes, né, cliente e fornecedor, o mínimo necessário para o negócio começar a rodar, ele é muito maior. Isso significa que não dá para você começar necessariamente atendendo só pessoas do Rio Grande do Sul, carecas de óculos e etc. Porque você vai diminuir muito o teu nicho e pode ser que essa lenha não pegue fogo, né? Que é o que você comentou antes. Então, acho que essa é a primeira coisa. Quando a gente olha para marketplaces que são muito nichados, você tem um risco muito grande de você nunca chegar na massa crítica, porque você precisa dominar uma parte muito grande do teu público. Quando você olha e paradoxalmente, né, Pedro, é muito fácil o fogo não pegar se não for nichado no início, né? Exato. Esse é o paradoxo que esse empreendedor se depara. Se for para todo mundo, ferrou. Se for para só um, ferrou também. Exato. Tem um nicho muito específico aqui, porque a gente consegue olhar até Uber Eats e Rappi versus iFood, por exemplo. Né? O Rappi, ele veio com uma proposta bem mais ampla e foi a dificuldade de comunicar essa proposta ampla que fazia as pessoas não pedir restaurante pelo Rappi. Comida iFood, entrega Uber ou Log, que, por exemplo, hoje está bem forte. Então, você precisa ser específico o suficiente para comunicar a tua proposta de valor, né, e conseguir ficar na cabeça do cliente, mas você não pode ser tão específico a ponto de não ter massa crítica para te usar. E é um ajuste muito fino, assim, muito difícil. E eu acho que uma outra dica aí para a gente levantar a bola, que é escolha bem o tipo de transação ou tipo de valor que você quer intermediar. Quando você vai para transações que são pouco recorrentes e com valor muito alto, sei lá, vou vender um apartamento, vou vender um carro, e tem vários marketplaces que fazem isso, tá? Só que quanto mais você vai para transações não recorrentes e com valores mais altos, mais difícil é você monetizar no take rate. Quando você olha com e-carros, Webmotors e etc., eles são marketplaces, só que eles não conseguem pegar 20% da venda do teu carro, porque pelo valor do carro e pela falta de recorrência, você não vende carro toda semana, é impensável você tirar essa margem ali do vendedor. Então, como que eles acabaram monetizando? Do jeito do Facebook, TikTok. Anúncios, posicionamento e etc. Então, quanto mais você vai para o ticket mais alto, mais difícil é você entrar no meio da transação, você tem que ir para outros modelos de negócio. Quanto mais baixo o ticket, mais difícil é você pegar um percentual alto, porque a margem do cara ali naquele produto pequeno é baixa. Então, é uma coisa que o pessoal do iFood reclama muito, né? Eu vendo uma comida por R$20 ou uma corrida do Uber por R$20 e quase 40% é tomado pelo Uber. E aí você entra naquelas dores de desintermediação, que eu passei agora na última semana. Estava viajando, literalmente o motorista do Uber falou, quanto que vocês pagaram nessa corrida? Aí a gente falei, nossa, o Uber está tomando 40%.
vocês não podem cancelar aí e pagar o valor para mim direto no Pix? E quanto maior for essa distância, mais o incentivo do player fazer isso, né? De desintermediar, tirar a plataforma do meio do caminho e tentar fazer direto a entrega de valor. E a loucura, né, que a gente fala é que, poxa, o Uber é um vilão, né? Que é o vilão que come o dinheiro deles, né? Ganancioso. Aí vai lá o balanço do Uber. Só queima. Ele só queima a caixa. Cara, eu tive uma discussão louca com o motorista esses dias. Eu tive uma discussão louca com o motorista, que ele dizia, não, o pessoal do Uber é milionário, a empresa dá muito dinheiro, e não sei o quê. Se não, moço, Não ganha. Você tá vendo toda essa publicidade aqui, esse outdoor, o não sei o quê, e ação não sei o quê, isso tudo são eles que pagam. Na verdade, é a gente que paga, você que paga também, mas tem que sair, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E quando a galera vê que é o Uber, eu tenho certeza que soca o dedo para justamente eles pagarem mais também. Eu tive uma discussão louca com o motorista, e eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Essa parte de olhar e, vou fazer o processo separado. E eu toda vez que eu chego no aeroporto aqui de Congonhas, eu olho e digo assim, cara, quem são as pessoas que pegam esses moços que estão aqui? Uber, 99, Uber. Quem são essas pessoas? Porque eu nunca vi. Esses dias eu até tive que pegar um táxi, porque não tinha Uber de jeito nenhum. E eu disse, olha só, voltei aos tempos dos Incas. Mas essa parte de, o bypass é sempre a coisa que todo mundo pergunta. E uma coisa que eu digo sempre para todo empreendedor de marketplace é: não tente disfarçar o bypass. Não tente. Porque eu já ouvi, eu tenho certeza que vocês dois já ouviram, é que não, a gente tem pouquíssimos casos, tem não sei o quê. Pouquíssimos casos que você pegou, que você realmente viu ali que aconteceu. Porque com certeza, quando são essas dos pontos, você tem take rate e afins, isso acontece, tá? Acontece muito, e tente não disfarçar isso, do tipo, não acontece, nunca aconteceu. Pode ter nunca acontecido que você tenha pego, mas muito provavelmente já aconteceu e você não descobriu. Tem que fazer duas coisas, né? Tem que colocar na conta e tem que trabalhar para você gerar um valor desproporcional para ambas as partes, para que não haja, né, esse take rate, né? Por exemplo, pega o Airbnb lá. Óbvio que tem bypass, óbvio que tem desintermediação. O cara, sei lá, fica uma vez na casa, estabelece relação com a pessoa, na próxima vai direto na pessoa. Mas Pedro, até tem seguro, né? Tem outros elementos lá que garantem, né, alguma segurança para quem está alugando, né? Mas a parte mais louca a gente fazia essa intermediação antes. Você ia para, sei lá, Santa Catarina, você gaúcho, você parava as pessoas na rua e dizia, você tem uma casa para alugar? Eu tô querendo alugar uma casa. Parava mesmo. Você fazia isso. Então, é claro que vai existir. É a mesma coisa, tipo, você chamava o táxi antes, você marcava com um motorista executivo, você contratava uma diarista para sua casa por indicação e tudo mais. Então, é muito difícil de você quebrar também é o que a gente fala, né? Para você realmente mudar uma empresa, uma mentalidade e tudo mais, você vai levar mais de 5 anos de construção. Vai. Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E sabe o que estava me ocorrendo aqui? Estou pensando em pivô. Eu acho, uma hipótese aqui, levantando para vocês, que o empreendedor de marketplace, de plataforma, tem que fazer mais pivôs do que outros modelos de negócio. Se você for olhar historicamente, né, o Uber, o Airbnb, né, todos esses caras, como começaram e como estão hoje, pega um empreendedor SaaS, né, geralmente o produto vai se refinando, vai se concentrando na proposta de valor central e tal. Mas os marketplaces, eles pivotam de uma maneira mais radical, porque eu acho que é tão imponderável o valor que você tem que gerar para aquela ponta,
que eu acho que os bons marketplaces vão otimizando para o valor correto, e aí eles vão conseguindo capturar, enquanto que os marketplaces que andam de lado ficam insistindo no mesmo modelo e tentando compensar com marketing, com outros elementos, né? Então, eu acho que esse pivô de você entender onde que pega o calo, né? Onde que aperta o calo do cliente, é um desafio grande de condução do negócio, e eu acho que essa talvez seja uma das barreiras para muita gente, porque você tem que acordar hoje e falar assim, peraí, qual que é o valor que eu estou gerando de fato para esses caras, né? Tem uma coisa que eu estava pensando agora, o que mudou nos últimos 10 anos, 15 anos, né, que o Uber tá entrando no mercado e tal. Com todo mundo com internet rápida, banda larga no bolso e todo mundo conectado, o valor agregado do que eles chamam de conexão, ele tende a zero. Conexão hoje virou uma commodity. Então, quando a gente pergunta para o marketplace qual que é a sua geração de valor, eu conecto, tá bom, como se eu não conseguisse achar aquela pessoa de nenhuma outra forma, exceto pela tua solução, né? Verdade. Então, se o valor da conexão tende a zero, e é por isso, né, quando o Pedro comentou ali que como pode que não tem ninguém feliz nessa história, né? O motorista não está feliz, o passageiro não está feliz porque acha que está pagando caro, a Uber não está feliz porque não está ganhando dinheiro, os acionistas estão felizes. Então, o que isso significa? Quando não tem ninguém feliz num ecossistema, numa cadeia de geração de valor, significa que a margem foi comprimida e chegou a praticamente zero. E tem alguém e quando está todo mundo perdendo dinheiro... Virou margem de varejo, né? Virou margem de commodity, virou margem de varejo. Ou seja, você tem uma diferenciação tão baixa que está todo mundo amassando e você tem pouca geração de valor na cadeia inteira. Então virou commodity, né? Então, se a conexão está virando commodity, tudo bem, é necessário, fundamental você fazer a conexão. Mas é a mesma coisa que você tem um site. Ninguém chega para a gente fazendo um pitch hoje e falar, qual é o seu diferencial? Eu estou na internet. Isso acabou, né? Então, é a mesma coisa para o marketplace, né? Se a tua geração de valor é a conexão, eu conecto as pessoas que nunca... Não é isso. Isso não acontece mais. Então, quando você olha para esses players, eles geram valores acessórios diferentes. Então, o iFood tem o clube, e aí ele tem os seus dados de pagamento, e ele garante a tua entrega. E se faltar alguma coisa, você tem o suporte. Então, tem uma série de valores agregados ali em volta que justificam um pouco, né, a geração de valor da plataforma. Mas a geração não consigo encontrar um restaurante que me entregue um hambúrguer aqui na cidade de São Paulo hoje. Isso não existe mais, né? Então, ajudar os empreendedores que estão no início de sair desse ciclo vicioso de o que você faz? Eu faço conexão. E se o empreendedor achar que isso é o suficiente, o negócio não vai nem sair do chão. Eu acho que cada vez mais a gente vai para a experiência. Vamos lá, né? A gente está falando muito de B2C, que para mim, na minha humilde opinião, é o mais difícil. Toda vez que o empreendedor fala para mim, não, eu tenho um marketplace B2C, eu abraço ele e a gente fica ali uns 10 minutos abraçado. Não, zoeira. Mas essa parte da entrega de valor, ela tem que estar muito voltada para cada vez mais para a experiência. Então, vamos pegar o caso de um B2B. A gente tem uma startup aqui que é o marketplace de eventos que nos apoia no Ice Summit e é quem gera uma experiência wow para os nossos clientes e para a gente. Então, olha só, né? A gente tem aqui o patrocinador, o participante, a própria Ace, e a gente tem que olhar para a experiência. E aí as meninas, elas fazem uma curadoria muito voltada para o que a gente realmente necessita, e quanto mais a gente souber pedir, melhor, mas elas também têm essa parte de entrar no serviço e apoiar nessas escolhas e tudo mais, assim. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai para a ponta da experiência. E é uma coisa que a gente fala há muito tempo, os wow moments, né? Gerar wow moments. E marketplace tem que ser especialista em gerar wow moments, na minha opinião. Por que a Amazon, por exemplo, é até hoje um grande case? Gente, às vezes você compra um livro, aqui pelo menos na minha casa, às vezes você chega no dia. Isso para mim é um wow moment. Eu paro assim, caraca! É a mesma coisa, tipo, você chegar na sua casa e ter alguma coisa ali. A gente lá fazia umas aulas de como fazer ursinhos de pelúcia com toalhas, assim, e tal. E aí as diaristas faziam. E aí isso gerava, assim, tipo... Uau, olha só, que coisa fofa, e ajudava a viralizar. Mas eu acho que cada vez mais, e aí, olha só, né? Cada vez mais a gente tem que focar na experiência, ser uma experiência incrível,
e ser uma experiência incrível demanda muito mais de pessoas. Não, eu concordo. E quando para você investir e colocar energia num negócio, você tem que ter clareza que aquilo que você está colocando energia é o que é extremamente valorizado, né, pelo cliente. Então, quando você pega você vê sei lá, o Mercado Livre, né, Meli, que é um marketplace fenomenal, né, uma coisa que a execução dos caras é algo fora de série. E aí você fala, não, eles conectam e tal. Os caras têm uma operação logística. Os caras têm aviões, né? É um negócio gigante, né? Que consegue chegar lá. E daí a gente está falando, né? Parece que a gente acha que marketplace é um negócio ruim, né? Mas só para dar um exemplo de um marketplace né, não muito falado, que é o OnlyFans. O OnlyFans é um marketplace. E eu estava vendo que o OnlyFans foi comprado, né? Quem comprou o OnlyFans foi um cara, esqueci o nome dele, e ele pagou algo na casa dos, sei lá, menos 100 milhões de dólares, né? Menos 100 milhões de dólares. E nos últimos 2 anos, esse cara tirou retirada de lucro do bolso dele, porque o OnlyFans é uma empresa britânica e dá para ver o balanço, né, da empresa, de retirada 300 a 400 milhões de dólares, retirada. Então esse cara não precisa de VC, esse cara não precisa de nada, e o mais maluco do OnlyFans é que não há o discovery, né? Eu não posso pesquisar no site do OnlyFans. Quem promove o OnlyFans são os usuários, os usuários que vão lá e promovem. Ó, veja meu OnlyFans. Então, e o que ele tem? Ele tem features, né, de monetização ali de um jeito, mas o design do produto é tão orientado ao que ele se propõe, que acaba sendo, né, depois quando ele atinge uma massa crítica como ele atingiu, um negócio, não dá para parar o bicho, né? Ótimo exemplo. Agora vamos olhar para trás de tudo que a gente falou e vamos ver quais foram as estratégias que deliberadamente ou não fizeram o negócio se encaixar. Que é um nicho específico o suficiente para comunicar bem a proposta de valor? Check. Mais grande o suficiente para que quando você expandir você tenha a massa crítica? Check. Um negócio que não tem necessariamente barreira geográfica, cultural, de idioma, porque você não consegue abrir um mercado livre global. Check. Legal. E você tem, primeiro, recorrência. Check. O valor não é alto o suficiente para promover desintermediação. Check. Então, você vai, pegando esses tópicos todos que a gente foi falando e o modelo ele encaixa por conta disso, né? Porque o valor é pequeno, mas é altamente recorrente, todas as cobranças são basicamente mensais, né? E ainda assim ele vai colocando vários add-ons para você conseguir outras gerações de valor ali. Então, é o que você falou, né, Pedro? Não é porque o modelo de marketplace ele não tem mais valor, tem muito valor. Só que são poucos os nichos que você ainda consegue explorar em cima disso, mas eu acho que a principal diferença está na cabeça do empreendedor. Tem muito empreendedor que acha que o marketplace é o business de conexão. E olha tudo que esses caras estão fazendo no OnlyFans, por exemplo. Né? É tudo menos conexão. Conexão é uma parte, beleza. Só que eles construíram toda uma suíte de geração de valor que é muito diferente do que você ter um Google que só faz a conexão desses players. E esse é um modelo de negócio que eu acho que é muito legal da gente destrinchar mesmo, porque, pensa, eles não podem, por lei, fazer ads tradicionais como todo mundo faz, né? Eu vou subir um ads aqui no Facebook, no Instagram, no Google, eu não posso. Não pode, tá? Realmente não pode. Ele tem que ir para o meio mais tradicional, vamos dizer assim, e ele não pode dizer o que ele faz, ele só pode colocar a marca dele. Então, o nível de viralização dele tem que ser muito mais diferente. Alto, mais alto possível. Muito alto, o mais alto possível. E aí, para você viralizar, não só no Brasil hoje, mas no mundo inteiro, você tem que ter uma experiência transformadora para o teu usuário, de qualquer ponta que seja. Então, imagina só, ele pegou e digitalizou uma coisa que já era digital, tudo bem, né? Mas não tinha segurança para nenhuma das pontas. Então, a gente tem vários casos desses aqui também no Brasil, que você olha e aí sim, você realmente democratiza.
que para mim é o que mais me dói toda vez que eu escuto um empreendedor dizer: estou democratizando o mercado de tal coisa. Não, aqui estamos. A gente está dando acesso, está dando segurança, está dando a segurança do pagamento também, porque isso sempre foi uma dor desse mercado, de será que eu vou receber ou não? E se eu não receber, será que eu vou apanhar, por exemplo, no caso aí de, não do OnlyFans, mas tipo, do atendimento presencial, vamos dizer assim. Então, o nível dele de execução para essa parte de marketing, viralização e criação de comunidade e de brand lovers tem que ser muito maior. Então, não à toa, é o que eu sempre brinco, assim, eu acho que você ser xingado no Twitter, no ex-Twitter, né? Faleci Twitter, que agora não é mais Twitter, mas você ser xingado no Twitter, para mim, sempre foi uma métrica a ser atingida. Porque aí sim, a gente brincava ali, ó, viralizou quando a gente for xingado no Twitter e isso começar a reverberar. Você ser xingado no Twitter, as pessoas... Cara, tem gente que se fantasia de OnlyFans pro carnaval. Então, olha o poder da marca. É um fenômeno social, né? É um fenômeno social. E eu acho muito interessante, né? Se a gente for, né, pegar outros exemplos, né? Pegar o exemplo do Hotmart aqui no Brasil, que fez, né, uma estratégia similar, só que com criadores de conteúdo. Quem promove muito são os próprios criadores nas suas redes, e ele conseguiu criar features de monetização para esses criadores, e que eu acho extremamente interessante. E vale mencionar a estratégia que o antigo Twitter, né, o X, está fazendo agora, que acho que corrobora isso que você falou, Lu, que é, né, que o Elon Musk foi muito inteligente, eu acho, né, assim, descarte a polêmica, descarte etc., mas a gente tem que analisar as estratégias aqui sem ter preconceito, né, que eu acho que isso é importante, a lição para os empreendedores é o que fica, né, e o X, ele criou o checkmark azul, onde eu pago uma assinatura, só que ao mesmo tempo ele começou a monetizar os criadores que tem o checkmark azul, então ele estimula o próprio criador a chamar mais audiência para dentro do X, porque ele sabe que ele começou a ganhar dinheiro, e você olha uma empresa que está perdendo dinheiro, né, como o X, né, a gente sabe que desde a compra lá estava perdendo dinheiro, ele está gastando mais dinheiro agora, né? Então, embora ele tenha receita com assinatura lá, os $8 por mês, ele distribui mais do que isso, porque ele está apostando nesse efeito de rede, né, essa criação desse valor adicional, que é muito curioso pensando numa estratégia, né, Pedro? Sim, acho que quando o empreendedor ele tá construindo um marketplace do início, ele acaba ele perde o foco, né, olhando na estratégia e como que ele consegue aprender e construir isso mais distante, e ele fica travado nessas coisas menores, né, de como é que eu aumento a minha base. E a gente estava falando com um empreendedor, e a gente estava falando com um empreendedor que ele mostrou para a gente ter uma base de 10 mil, né, pessoas cadastradas e que fazem os serviços e tal. Eu falei, tá bom, agora abre ali o número de serviços feitos. Olha, essas 40 pessoas representam 70% dos serviços feitos. Então, para de correr atrás da base dos 10 mil e monta uma estratégia para atender bem esse público menor, né? E aí, baseado nisso, você consegue construir uma estratégia maior. Mas a gente vê muito esses vanity metrics, porque para o empreendedor de marketplace, isso é uma coisa que ninguém nunca vai conseguir saber. Qual que é a massa crítica que você precisa para poder escalar um marketplace Y? Você nunca sabe, né? Então, você fica tentando medir todos os indicadores possíveis, quando, na verdade, a ideia é a gente conseguir isolar a experiência dos principais usuários, né, ou dos heavy users, e aí sim conseguir expandir em cima disso. Tem um livro muito bacana, que eu não acredito que a gente chegou até aqui sem falar sobre ele, que é o Cold Start Problem, que é um dos executivos da Uber, que construiu e passou um pouco do modelo que eles criaram um negócio ali no início, e eles falavam que, no início, 1% dos motoristas representavam 40% das viagens. Então, isolando esse tipo de assimetria que você consegue entender mais claramente o que está acontecendo, né, e como que você direciona esse comportamento das duas pontas, né? Uma coisa que a gente passa de recado para os empreendedores de marketplace é: média não significa nada, média não importa, né? Em SaaS você pode falar de ticket médio, você pode falar de NPS, né, o quanto o cliente usa, a média de uso,
Mas no marketplace as diferenças são tão grandes, o espectro é tão grande de atuação, que você precisa conseguir recortar o que importa para você e aprender daquele nicho específico. Eu acho que tem uma coisa interessante, uma lição também, é que todas essas estratégias que fazem você ganhar dinheiro futuramente, no presente momento, ao serem implementadas, não parecem muito bem-sucedidas. Essa estratégia do Twitter é uma, do X, né? A gente vai descobrir, mas me lembra o Bezos, quando ele foi criar o Prime, né? Que as métricas, a equipe dele calculou as métricas e falou, não vale a pena criar o Prime, né? Então, hoje a gente vê a importância dele. Várias estratégias de marketplace perdem dinheiro no início, mas ganham depois, e o que é meio que contrário àquela coisa de você ficar ganhando, né, e criando coisa e ganhando em cima, o que para mim é meio tricky quando a gente fala desse modelo de negócio, né, Lu? Total. Só completando aí o que o Pedro está falando, né, essa estratégia de olhar para comunicadores e tudo mais, né, que o Twitter está fazendo, a gente consegue sentir um cheirinho de isso aqui tem um poder muito grande quando a gente olha para as grandes corporações e elas estão trabalhando com isso também. Do tipo, pega o Grupo Boticário ali com a Eudora, ela tá criando linhas para influenciadoras digitais focadas nos nichos que elas atuam. Seja maquiagem, seja skincare, seja cabelo. O Grupo Boticário está fazendo isso. E não vem do Boticário, né? Não vem, isso vem lá. Pensa, Jequiti, o Silvio Santos, ele fazia isso. Os perfumes assinados pelas celebridades na época, né? Então, é um movimento que tem, sim, muito potencial, mas você tem que gastar dinheiro no começo. E aí, aqui, dividindo um hackzinho que a gente encontrou na época, não sei se funcionaria ainda, a gente tinha muita dificuldade de entrar nos influenciadores das regiões que a gente abria, porque eles não nos conheciam. Então, duas coisas que a gente fazia. A gente fazia ads com prints de jornais de referência. Então, a gente saiu na Pequenas Empresas Grandes Negócios e direcionava isso para ter o selo. Isso era super importante para a gente. Era difícil para caramba de fazer, porque a gente não tinha dinheiro para pagar assessoria de imprensa. A gente tinha que ir na cara e na coragem. Mais dois, a gente criou mini eventos, nada a ver com o nosso segmento, tá? Eram eventos que a gente fazia para influenciadores digitais das regiões, que a gente levava advogado, falava sobre como fazer contrato, eles se trazer esse juridiquês, trazer edição de vídeo, trazer a parte de inteligência emocional, de lidar com essa área e tudo mais. E aí, assim, a gente trazia marcas que pagavam o evento desde sempre, né? Porque nós não tínhamos dinheiro, então nós tínhamos que achar patrocinadores. E era impressionante, tá? Porque, a galera queria estar com esse pessoal, então nos ajudava muito e trazia patrocinador. 2, o influenciador digital adorava essa parte de ir para evento, ainda mais quando é focado no segmento deles. E, por consequência, eles conheciam a nossa marca, nos conheciam pessoalmente, e aí eles falavam da nossa marca praticamente organicamente, não era sem custo, porque tinha o custo das pessoas que a gente alocava para estarem ali, mas isso nos trazia uma abertura tão grande nas cidades que se tornou uma das ações que a gente sempre fazia, justamente, e aí tentando sempre achar um hackzinho de pagar menos ou não pagar nada, né, porque empreendedor de marketplace precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro, essa é a lógica. É difícil de ouvir, mas eu sou completamente apaixonado por esse modelo de negócio. Eu acho que tem um lado de que quando você trabalha com pontas e uma delas é mais, como eu vou dizer, com menos poder aquisitivo, você tem um impacto social tão grande que é transformador de fato, assim. Então, sou apaixonado. Boa, somos todos, gostamos do modelo de negócio, temos vários investimentos aqui na Ace Marketplace e, inclusive, se você que estiver ouvindo tiver uma startup e quiser apresentar para a gente, manda e-mail aqui para a gente, né? Qual que é o melhor e-mail, Pedro? Teu direto? O que a gente aconselha aqui o pessoal? Sempre tem o meu e-mail direto, pedro.carneiro@goace.vc. Mas também tem as nossas redes, né? Tem muita gente que procura a gente no LinkedIn, Pedro Carneiro, Luísa Leite, todo mundo do time ali recebe muito bem. Mas para quem quer mandar o deck cair já no processo mais estruturado, tem
o Ace Startups, né, aceventures.com.br, e ali tem a nossa frente de investimentos. Quando você entra, tem 3 perguntinhas, o nome, algumas informações sobre a empresa, região, e manda o seu pitch deck, super simples de fazer, menos de 2 minutos para a gente conhecer o seu negócio. Ou seja, zero estresse e dá para você receber um feedback aí, um contato nosso que a gente sempre agradece. Então, Pedro, obrigado aí pela tua participação, e Luísa Leite, muito obrigado também pela sua participação neste episódio que eu achei bem divertido. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês. É isso, prazer é meu. E aí, você aprendeu? Gostou desse episódio? Curtiu? Se você curtiu, a gente quer ver a sua opinião. Então entra lá na caixinha do Spotify e comenta. Fala o que você gostou, o que você não gostou, o que você discorda, o que você concorda, quem que você gostaria de ver aqui, que assunto que a gente ainda não abordou que seria útil para você. A gente vai ter muito prazer em abordar esses temas. E também, você que chegou até aqui, a gente pede 30. Não é 30 reais. A gente pede 30 segundos do seu tempo. 30 segundos para você compartilhar. Pega o linkzinho desse episódio, pega uma imagem, bota nas mídias sociais, coloca o que você aprendeu, marca a gente adora ver. Manda no WhatsApp para amigos, amigas, grupos. A gente pede para você esses 30 segundos, porque isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas, e todos nós aqui que fazemos esse podcast acontecer, agradecemos imensamente a sua ajuda. Valeu e até a próxima.